Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos começando aqui uma nova parte do nosso canal, né, que é a história da matemática, e nós vamos hoje falar justamente sobre o surgimento das equações do terceiro grau e principalmente os números complexos. Como é que chegou no número i, né? Então vamos lá. Olha que legal, olha que bacana. Em 1700, os babilônicos eles já sabiam fazer, basicamente, resolver as equações de segundo grau, tá? Eles inclusive tinham lá somas e produtos, eles sabiam fazer muito bem. Passado um bom tempo depois, aqui mais ou menos 250 anos antes de Cristo, esse carinha aqui, ó, o Diofanto de Alexandria, ele basicamente ele se interessou por um problema que era na época tinha a ver justamente com o triângulo pitagórico, né? O triângulo de Pitágoras. Então aqui eu tenho o triângulo de Pitágoras, triângulo retângulo, e aí foi que ele pensou, né? Ele pensou num problema em que o perímetro era 12, né? E a área era 7. E aí, se você for parar para pensar, modelando matematicamente esse problema, você ia chegar em 6x ao quadrado, menos 43x mais 84, isso aqui vai ser zero. Chegaria num delta, menos 167. E aí a raiz desse delta seria a raiz de menos 167. Olha que interessante. Esse problema aqui, teoricamente, esse triângulo não era para existir, né? Mas ele existe, só que aí tem o problema aqui da raiz negativa. E ele não se perguntou, naquela época, por que isso aqui, né? Eles não tinham essa preocupação e fazia as contas como se fosse dar certo, né? Mas ele não se reparou nisso aqui, na raiz de um número negativo. Beleza, professor, estou entendendo. E aí? Passado um bom tempo depois, em 1494 aqui, depois de Cristo, né? Nesse ano aqui foi que aconteceu. O Frei Luca Pacioli foi um italiano, né? Que basicamente ele escreveu um livro. Esse cara aqui, inclusive, foi o cara que fez o método das partidas dobradas lá da contabilidade, né? Bem, esse cara aqui, ele escreveu um livro chamado Suma de Aritmética e Geometria, um tratado de aritmética e geometria, né? Ou seja, foi o que aconteceu. Ele escreveu aqui, e também nessa época, por incrível que pareça, surgiu as prensas de Gutenberg, né? Que eram as formas de colocar os livros, né? Então, aqui muito avanço, né? E aí, nesse livro aqui, foi que ele disse que essa equação aqui, ó, não existia. Não existia raízes ainda para ser descobertas, né? Não tinha como resolver. Só que em 1526 tem uma virada de chave aqui. Esse carinha aqui, que foi basicamente o Scipione del Ferro, né? Foi um italiano. Ele foi professor da Universidade de Bolonha. Ele foi o primeiro a resolver as equações de terceiro grau, tá? Então, o pioneiro foi esse cara aqui. Certo, professor, interessante. E ele conseguiu resolver essas equações desse tipo, ó. X ao cubo mais px mais q igual a zero. Foi o primeiro tipo de equação. Muito legal. Aí, esse cara aqui, antes dele morrer, ele percebendo que não tinha nada escrito sobre, né? Ele falou com dois amigos. Falou com o genro dele, que era o Aníbal de la Nave, né? Que era um cara respeitado na sociedade. E também um dos seus amigos lá, o Antônio Maria Fiore, que fez esse carinha aqui, ó. Só que pro Antônio Maria Fiore, ele deu a fórmula. Mas pro genro dele, ele deu como chegar na fórmula. São duas coisas diferentes, né, pessoal? Uma coisa é você ter a fórmula, outra coisa é você chegar na fórmula. Aí certo, aí passado ali 9 anos, né? 1535, foi o que aconteceu. Apareceu um cara chamado Tartaglia, que é esse carinha aqui, ó. Certo? Ele também é conhecido como tartamudo, né? Ele tinha um problema lá na fala dele, né? Ele teve uma deficiência que impossibilitava dele falar muito, né? Tinha uma fala meio gaga, assim, e o pessoal meio. Era até. é, Tinha chacota do pessoal, né? Mas ele aqui, exímio matemático, excelente matemático, né? Inclusive o pobre velho foi injustiçado aqui, né? Vocês já vão entender por quê. Certo, Tony, estou entendendo. Então, em 1535 surge o Tartaglia. Beleza. Aí, o que foi que aconteceu? O, o cara aqui, ó, o Antônio Maria Fiore, ele tinha a fórmula e desafiou o Tartaglia. Desafiou o Tartaglia lá para uns desafios lá de fórmulas, né? Só que o Tartaglia, ele não só sabia fazer isso aqui, como sabia fazer, por exemplo, x ao cubo mais p, x ao quadrado mais q igual a zero, sabia outras formas. Então o Tartaglia, por incrível que pareça, ele, independentemente do pioneirismo aqui, do Del Ferro, ele sabia fazer algumas outras equações do terceiro grau.
Ou seja, no duelo vocês já souberam, né? Quem que vai ganhar? Tartaglia venceu. Esse pobre aqui passou, foi vergonha, né? Então passou vergonha. E aí, foi passado algum tempo, Tartaglia lá venceu, meio que ficou reconhecido. Aí surgiu esse cara aqui, ó, o Cardano, Girolamo Cardano. Esse cara aqui, ele era um médico, matemático, era de renome na sociedade, né? E também um malaca, né? Foi o que esse cara fez aqui. Ele começou a conversar ali com o Tartaglia. Ei, Tartaglia, macho, vamos negociar aí, mano. Me manda aí suas soluções aí, que eu se preocupe não, que eu não digo pra ninguém, não revelo nada. Fica só entre a gente, só na amizade. Ou seja, esse cara aqui tentou usar a lábia aqui com o Tartaglia. E por incrível que pareça, conseguiu. O pobre do Tartaglia acabou dando alguns, digamos assim, de suas fórmulas, né? Era até inversos naquela época. E aí o Cardano pegou ele resolvia. Certo. Aí aqui também tem um negócio interessante. O que foi que aconteceu? Esse cara aqui, que é o Ferrari, que era discípulo do Cardano, tá? O Ferrari, ele basicamente, ele junto com o Cardano, começaram a desenvolver as equações. Então, ele pegou do Tartaglia e começaram a desenvolver mais algumas equações. Eles desenvolveram 13 equações do terceiro grau, tá? 13. E aí, ele em 1542 já sabia, né? Já sabia. Então, em 1539 eles já sabiam, em 1542 eles ainda pegaram ainda daquele genro lá do Scipione, né? Pegaram os escritos dele, né? Ou seja, com isso aqui eles tiveram um know-how aqui para fazer todas essas 3 equações de terceiro grau. Só que o discípulo do Cardano ainda conseguiu descobrir as do quarto grau, tá? O Ferrari que teve digamos assim, a genialidade aqui das equações do quarto grau, mas tudo saiu usando esses artifícios matemáticos aqui. Inclusive a matemática, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona a matemática da equação do terceiro grau. Já já. Certo. Aí, beleza. 1542, eles receberam os escritos do Del Ferro, já sabiam as coisas lá. E aí, em 1545, o Cardano disse que não queria divulgar, mas divulgou. Divulgou as Magna, ou seja, divulgou o livro com todas as soluções das equações do terceiro grau. Inclusive, as equações do quarto grau, o Ferrari também divulgou. Então, olha que aí, aqui o Tartaglia ficou puto, né? Por quê? Não era para ter divulgado. Ele tinha lá as suas formas de fazer e o Cardano disse que não queria divulgar, mas divulgou. Ou seja, o crédito ficou todo pro Cardano, que divulgou, digamos assim, a solução da equação do terceiro grau, e o Ferrari as equações do quarto grau. Tartaglia pé da vida, chamou o Cardano lá, né? O Cardano não, chamou o Ferrari em 1547 e 1548 para duelarem, né? Para duelarem. E aí, para resolverem tipos de equações, né? Então foi o que aconteceu. Eu tinha panfletos lá, que eles cada um resolveram 6 panfletos. Só que como o Ferrari sabia as equações do quarto grau, o Tartaglia perdeu. E aí ficou desacreditado. Tartaglia também, por até a questão política, esses caras que serem influentes, perdeu seu emprego. O pobre velho se exilou ali, foi para Veneza e ficou o restante de sua vida lá, os 9 anos seguintes, né? E acabou morrendo. E esquecido, né? Ele não teve o crédito das soluções das equações de terceiro grau. Uma pena, né? Você vê que aqui realmente é, foi injusta, né? Mas foi o que aconteceu. Então, esses caras que divulgaram a matemática, as equações de terceiro e quarto grau, tiveram crédito. E depois, esse carinha aqui, ó, o Rafael Bombelli, que foi um dos discípulos de Cardano, ele publicou no ano da sua morte, em 1572, La Álgebra, que era uma coletânea lá com equações, também de terceiro grau, só que ele começou a mexer com um certo tipo de equações que dava números negativos nos radicais. E aí foi a genialidade, assim, entre aspas, né, dele ter mexido com isso aqui e não parado. Ele não parou, tá? Ele não parou. E se você for parar para pensar, vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui. X ao cubo menos 15x menos 4. Se eu pegar 4 ao cubo menos 15 vezes 4 menos 4 igual a zero, você vai ver que aqui é 64 menos 60 menos 4. Realmente, aqui dá 64 menos 64 dá zero mesmo. Então isso aqui é raiz. O 4 é raiz. Se o 4 é raiz e faz parte desse tipo de equação aqui, ó, x ao cubo mais px mais q, já já vou desenvolver a fórmula matemática dela para você perceber, ele justamente chegou nesses números negativos, né, em raiz.
por exemplo, lá de menos 121. Já já eu mostro para vocês como é que funcionou isso. Só que ele conseguiu desenvolvendo isso aqui e chegou, porque tinha que estar um número real aqui, 4, né? Um número até natural. Mas partiu de um número, entre aspas, com raiz negativa. E se chegar nisso, realmente um pouco contraditório, mas ele foi a fundo, né? E aí, aqui foi a história, tá? Aqui foi a história. E agora eu vou para a parte da matemática com vocês, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, vá curtindo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos agora fazer todo o desenvolvimento matemático dessa equação aqui, ó. X ao cubo mais px mais q igual a zero. Bora lá? Bora. Continuando, né, pessoal? Agora a gente vai resolver aquelas equações lá. X ao cubo mais px mais q igual a zero, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, professor. Eu vou chamar x de u mais v, tá? X de u mais v. Então, eu vou ter u mais v ao cubo mais p u mais v mais q igual a zero. Aqui eu vou ter u ao cubo mais v ao cubo mais 3u ao quadrado v mais 3uv ao quadrado mais p u mais v mais q igual a zero. Então, eu vou ter u ao cubo mais v ao cubo mais 3. Aqui eu posso colocar o v em evidência. Então, vai ficar uv, u mais v, mais p, u mais v, mais q, igual a zero. Aí, olha que interessante. Eu vou colocar em evidência aqui, u mais v aqui. Então, vai ficar u ao cubo mais v ao cubo, mais u mais v em evidência. Eu vou multiplicar o quê? 3uv mais p, mais q, igual a zero. Que bom seria se isso aqui fosse zero, né? Porque se isso aqui fosse zero, eu teria basicamente o que, Tony? Eu teria aqui u ao cubo mais v ao cubo seria igual a menos q. Certo? Então vamos fazer aqui 3uv mais p igual a zero. Ou seja, eu vou ter que 3uv vai ser igual a menos p. Ou seja, uv vai ser igual a quê, Tony? Menos p sobre 3. Se eu elevar ao cubo isso aqui vai ficar o quê, Tony? Isso aqui vai ficar u ao cubo, v ao cubo, igual a menos p ao cubo sobre 27. Olha que legal. E aí, se você parar para pensar, isso aqui é o quê, Tony? Eu tenho a soma u ao cubo mais v ao cubo igual a menos q. E eu tenho u ao cubo, v ao cubo igual a menos p ao cubo sobre 27. Ou seja, isso aqui, pessoal, é soma e produto, né? A soma é tal número, o produto é tal número. Ó. Isso aqui é a equação de segundo grau clássica. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Ou seja, se a soma... Então, eu vou considerar aqui outra equação, tá? Eu vou considerar uma equação t ao quadrado, né? Para não confundir aqui com x, para não ficar ruim para vocês. Vamos tentar só ajustar aqui esse x. Eu vou colocar aqui um t. Uma outra variável, só para não dar problema, né? Vamos colocar t ao quadrado menos s vezes t. Então, aqui ficaria o quê? Ó? T ao quadrado mais qt menos p ao cubo sobre 27. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, quanto é que é a raiz dessa equação? Vai ser o quê? Vai ser menos b. Então, menos b sobre 2, menos q sobre 2, né? Vamos fazer logo direto, né? Menos q mais ou menos a raiz de delta. Quanto é o delta, Tony? Vamos lá, vamos fazer. O delta vai ser b ao quadrado, q ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos p ao cubo sobre 27. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2. Então, isso aqui vai ficar menos q sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de q ao quadrado menos 4p ao cubo sobre 27
dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, basicamente, menos Q sobre 2. Menos Q sobre 2. E aqui eu vou colocar, né? Mais ou menos Q ao quadrado, vou colocar tudo aqui dentro. Q ao quadrado sobre 4. Esse 2 entrou aqui dentro da raiz. E como vai ficar um 4 lá embaixo, vai cortar com esse 4 aqui de cima, né? Ou seja, só fazendo aqui, menos 4 vezes AVC, isso aqui vai ficar mais, né? Porque na realidade é menos 4 vezes menos P ao cubo. Então aqui é mais, tá? Aqui dentro é mais. E aí esse 2 vai entrar, vai ficar o quê, Tony? Vai ficar mais... O 4 vai descer, 4 dividido por 4, então vai ficar P ao cubo sobre 27. Certo? Então, as raízes dessa equação aqui foi o quê, Tony? Foi menos Q sobre 2, mais ou menos a raiz de Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27. Certo, estou entendendo. Só que a gente sabe que as raízes da equação é U mais V, né? Então a gente sabe que isso aqui é o quê? Essas raízes aqui são U ao cubo, V ao cubo, né? U ao cubo, V ao cubo. Então, U ao cubo, vamos lá, vamos fazer aqui. U ao cubo vai ser o quê? Vai ser menos Q sobre 2 mais raiz de Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27. E V ao cubo vai ser o quê, Tony? Vai ser menos Q sobre 2 menos raiz de Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27. Certo. E quanto é que vai dar isso aqui? Se eu for somar U ao cubo, V ao cubo, eu posso primeiro tirar a raiz disso aqui. Então eu já vou fazer direto, que aí você já vem aqui e fica mais fácil. Eu tiro esse 3 daqui e faço a raiz cúbica, tá? Vou tirar esse 3 daqui e vou fazer a raiz cúbica já para vocês pegarem a manha. Então aqui, U vai ficar raiz cúbica. E V aqui vai ficar raiz cúbica. Isso aqui. Então calculamos o U e calculamos o V. Só que x é a soma de U mais V. Então a raiz da equação vai ficar como? Então, o x, que é a raiz da equação, vai ficar raiz cúbica de menos Q sobre 2 mais raiz de Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27. Mais, aí agora, a raiz cúbica de menos Q sobre 2 menos raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27. Certo, professor, estou entendendo. E aí, se vocês lembrarem do slide anterior, a gente tinha o quê? A gente tinha aquela equação lá que a gente estava querendo saber, né? Isso aqui é a raiz, ó. A gente já consegue descobrir essa equação aqui, ó. Se eu pegar uma raiz da equação lá, que foi justamente o Bombelli, né? Qual foi a equação que ele quis fazer? Ele pegou a equação x ao cubo menos 15x mais menos 4 igual a zero. Ou seja, eu tenho que o P é menos 15, o Q é menos 4. Se eu substituir nessa fórmula aqui, aí você lembra, ó, aí você lembra que uma das raízes eu falei lá, uma dessas raízes aqui era 4. Raiz real 4. Olha que legal. Se eu tenho isso aqui, vamos fazer aqui o P menos 15 para ver como é que fica? E o Q menos 4? Então o X vai dar o quê, Tony? Vamos fazer aqui embaixo aqui. Eu tenho menos Q dá menos 4. Menos 1 é 4. 4 por 2 dá 2. 2 mais. Aí aqui vamos fazer essa raiz aqui. Aqui é o cubo, tá? Raiz cúbica. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Q ao quadrado sobre 4. Q ao quadrado é menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 16 sobre 4, 4. Mais. P ao cubo, menos 15. Então vai ficar menos 15 ao cubo
sobre 27. Isso aqui pode ser menos 15 sobre 3. Tudo isso ao cubo, né? Porque 3 ao cubo é 27. Isso aqui vai ficar menos 5 ao cubo. Menos 5 ao cubo dá o quê, Tony? Menos 125. Então aqui dá mais menos 125. E aqui também, ó, mais raiz de 2, aqui menos, raiz de 4, menos 125. Ou seja, o que foi que aconteceu? No final das contas, eu tenho que 4 é igual a raiz cúbica de 2 mais 4 menos 125 menos 121. Raiz de menos 121. Mais raiz de 2 menos raiz de menos 121. Então está aqui o grande problema, né? Esse númerozinho aqui, ó, raiz de menos 121, que eu estou colocando aqui para vocês, isso aqui é uma coisa que não existe, não existia naquela época. Não existia, né? Então foi o que aconteceu. Olha que interessante. Se isso aqui não existia, qual foi o feito do Bombelli? Ele pegou esse menos raiz de 121, menos raiz de 121, porque vai dar 4. Para uma coisa dar 4, isso aqui tem que fazer sentido. Então ele montou operações que isso aqui fizesse sentido. Então foi com isso aqui, montando essas operações e fazendo, né, basicamente 2 mais, por exemplo, raiz de menos 1 ao cubo, que ele começou a chegar nessas operações, tá? Que ele começou a chegar nessas operações e viu que fazia sentido essas operações. E aí começou a fazer cálculos e com isso realmente chegou nisso aqui usando os artifícios, né? Só que aí, muito tempo depois, o príncipe da matemática, o Gauss, ele colocou a notação. Ele chamou de I, que é a unidade imaginária, essa raiz de menos 1. E aí montou uma lógica dos números complexos, tá? Todos os números complexos em respeitar a esse modelo, né? E todos os seus postulados nesse campo aí dos complexos e ia funcionar. Então, isso aqui, pessoal, é o resumo dessa história da matemática aí, linda, né? Com todos esses quadros, todas essas fórmulas, mas aqui é só para contextualizar como a história, né, nos traz esses problemas e os matemáticos vão se revirando para poder descobrir, né? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui está muito bacana, está muito legal. E até uma próxima história da matemática, tá? Falou!